a segunda turma do Supremo absolveu nesta terça a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Paulo Bernardo, marido dela, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Lava Jato. Também foi absolvido o empresário Ernesto Glugler Rodrigues, apontado como emissário do casal. A Procuradoria sustenta que Gleisi e Paulo Bernardo pediram e receberam R$1 milhão desviados da Petrobras para a campanha dela ao Senado em 2010. Os ministros não entenderam assim. Votaram pela absolvição total Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O relator da ação, Edson Fachin, e o revisor, Celso de Mello, também votaram pela absolvição dos crimes de corrupção e lavagem, mas se manifestaram a favor da condenação de Gleisi pelo crime de Caixa 2 eleitoral. Independentemente dessa divergência, os magistrados criticaram a estrutura da denúncia. Disseram que ela foi elaborada com base apenas em delações premiadas de pessoas com interesses pessoais em fazer acusações e que não apresentaram provas para corroborar seus depoimentos. Vera, começo com você, as suas considerações sobre esse julgamento, o resultado, você falou isso aqui também pela manhã, no Jornal da Manhã. Vai lá. Bom, Patrick, essa não é a única ação a que a senadora Gleisi Hoffmann vai responder. Ela é denunciada em outros casos da Lava Jato, responde a um processo, inclusive, que corre aqui em São Paulo. Então, não quer dizer que a senadora Gleisi Hoffmann agora esteja quites com a Justiça, quites com a Lava Jato. Isso é importante porque houve um certo escarcéu em torno desse caso. Esse é um dos primeiros casos da Lava Jato, lá de trás. Remonta ainda muito à delação do Youssef e do Paulo Roberto Costa. Antes mesmo de haver o grupo de trabalho do Janot na PGR, é uma denúncia que veio de Curitiba e subiu para a PGR em Brasília porque ela tinha foro. A Gleisi foi entrando no meio do caso ali e por isso o caso subiu. Ela é considerada frágil nos bastidores, até mesmo por procuradores da República que viram, que trataram, que trabalharam na ação. Na denúncia, porque eram aquelas primeiras delações feitas ali na primeira hora em Curitiba e que se aceitava muita coisa. Há contradições nos depoimentos, há depoimentos que foram sendo mudados e várias versões. Portanto, acho que não é um fim do mundo a decisão da segunda turma, sob o aspecto jurídico. Ela é defensável sob o aspecto jurídico. O que é importante para extrapolar para além do caso da senadora Gleisi Hoffmann, seu marido Paulo Bernardo e do empresário que foi absolvido junto com eles. 2 aspectos. O primeiro diz respeito às delações premiadas. O que a segunda turma fez foi dar um freio de arrumação nas delações. Considerou que essas delações que embasavam a denúncia contra eles não tinham elementos posteriores de corroboração. Vamos lembrar, em setembro de 2016, se não me engano foi em setembro, mas foi em 2016, a segunda turma acolheu por unanimidade essa denúncia. Então, portanto, por unanimidade, decidiu que eles sim deveriam responder a uma ação penal. Então, viram ali indícios suficientes para abrir uma ação penal. A partir dali, delatores tinham de apresentar as provas de corroboração e a polícia, o Ministério Público, tinham de fazer o trabalho posterior de comprovação daquilo que está ali. Nesse momento, eles avaliam que não foi feito um trabalho suficientemente bom. E nisso, quase todos eles concordaram. Tanto que mesmo os ministros que votaram pelo recebimento, pela condenação da senadora Gleisi Hoffmann por Caixa 2, tinham rechaçado a denúncia por corrupção. E se ela tivesse sido eventualmente condenada por Caixa 2, esse crime já estaria prescrito. Então, no caso dela, não haveria uma condenação, uma prisão, essa coisa meio que as pessoas querem. Eu sei que a Gleisi virou um símbolo aí que os antipetistas têm muito forte pelo trabalho dela, e a gente é crítico a isso aqui, sob o aspecto político, mas no aspecto jurídico, não seria muito diferente um placar que a condenasse por Caixa 2 do que foi a sua absolvição, porque esse crime já estaria prescrito. O segundo aspecto importante, para além das delações, e aí eu passo a palavra para os meus companheiros, é no que diz respeito à corrupção. Não vai ser aceita a denúncia por corrupção por qualquer coisa, a não ser que a pessoa tenha um cargo que justifique ela ser acusada por corrupção. Na época dos fatos descritos nessa denúncia, a senadora Gleisi Hoffmann não ocupava cargo que pudesse dar a ela uma
uma possibilidade de ser uma corruptora passiva, entendeu? Então é isso. O que você acha, André Azar? Eu acho que a Vera Magalhães acabou de dar uma aula. Concordo integralmente. Eu li a denúncia, ossos do ofício, li essa denúncia. A denúncia é mais uma, muito frágil, toda baseada, e essa é a velha cantilena, pelo menos minha, mas desse programa de modo geral aqui. Delação é meio para obtenção de prova. Faz-se o acordo de delação, tomadas as palavras dos delatores, aquilo que surge ali é elemento a partir do qual aprofundar a investigação e obter prova. O Ministério Público teve quase 2 anos desde que a denúncia foi aceita, como disse a Vera, para encontrar essas provas. Não encontrou. A denúncia, portanto, é baseada exclusivamente em conteúdo de delação premiada. É pouco para condenar alguém, seja quem for. Nós aqui não gostamos da Gleisi Hoffmann. Achamos ela nociva para a vida pública. Achamos as ideias dela terríveis. Mas, nesse caso aqui, há outras denúncias, e eu espero que venham com melhores fundamentos. Nesse caso aqui, falta substância para condenar. Especialmente no caso de corrupção, como também disse a Vera. É muito grave, porque significa tirar alguém da vida pública, sem provas. Não houve provas. O que eu gostaria de acrescentar a isso? O exotismo de o Edson Fachin e o Celso de Mello proporem a condenação da Gleisi Hoffmann por algo que não estava na denúncia. A Gleisi Hoffmann foi acusada de quê? O que havia na denúncia? Acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles inocentaram ela por falta de provas. E aí, de repente, propuseram a condenação da senhora por falsidade ideológica, por caixa 2. Que exotismo é esse? E se isso vira moda? Quer dizer, você é denunciado por um crime, não tem provas, denunciado por quem faz a denúncia, pelo Ministério Público, não tem provas, o que você resolve fazer? Ah, não, mas vamos puxar aqui um outro conteúdo incriminatório contra essa fulana. Como assim? Esse tipo de exotismo tem que ser combatido. Além do fato de que Caixa 2 é matéria de justiça eleitoral. O que você pensa, Marcelo Madureira? Obrigado pelo termo. O que eu penso, que me dá me desvanece muito o fato de você, pelo menos, desconfiar que eu penso. E eu, ao longo desses anos todos que andei pensando, né, eu decidi justamente, eu sou um admirador das ciências sociais. Estudei engenharia, me dediquei ao curso de engenharia, mas certamente jamais teria estudado direito. E o curioso que o Brasil, a vida, o andamento da história, que é a ciência que eu mais admiro, talvez, me obrigaram a emergir nesse mundo do direito, que para mim não é ciência. É engraçado que os advogados e tal, eles teimam em dizer que o direito é uma ciência. Não, o direito é o exercício do sofisma. Direito é sociologia, ciência é sociologia, antropologia, a história, a matemática, a física, a química. Direito é outro negócio, porque ao contrário da ciência, né, o direito se deixa corromper. Dito isso, né, para mostrar que eu penso, como disse o Patrick, né, a única coisa que me resta, né, para comentar depois do que a Vera disse houve uma fragilidade intencional nessa peça de denúncia à senadora Gleisi Hoffmann? Me parece que não. Segundo a Vera, segundo o que a Vera expôs, me parece que não. Porque eu só quero fazer um paralelo histórico com o caso do ex-presidente Collor de Mello, que por conta de uma tecnicalidade, né, de uma denúncia mal feita, a meu ver, propositalmente, ele não foi incriminado e não foi julgado por todos os males que ele fez quando era presidente da República. Só isso.
Agora, eu queria saber o que vocês pensam também, e porque a partir dessa decisão começam também, Vera, as especulações aí sobre o julgamento do recurso do Lula, que está marcado, né, pro dia 26, né? Estão dizendo que pode soltar Lula. Você acredita nisso? Enfim, como é que você está vendo toda essa discussão aí, Vera? Olha, hoje foi um longo dia, Patrick, porque com a decisão da Gleice, as pessoas acordaram muito alvoroçadas, leitores e ouvintes comuns e também fontes, advogados, ministros do Supremo. Então foi um dia de telefonação, como costuma dizer a Renata Lopretti em dias assim. E eu acho que nesse caso também há vários aspectos que a gente tem que avaliar para não fazer uma análise simplista e bocó desse caso. Juridicamente, o caso do Lula não tem nada a ver com o da Gleice Hoffmann. É como água e vinho, não tem nada a ver, não se misturam, não falam a mesma língua. Trata-se de um habeas corpus para tentar uma soltura dele, enquanto o próprio Supremo não analisa um recurso extraordinário que não pode ser analisado simplesmente porque o TRF4 ainda não encerrou a todos os recursos que correm contra o Lula lá. Então é um recurso bastante exótico que a jurisprudência do Supremo manda rechaçar. Então não deveria nem causar espécie esse negócio, deveria ser algo que por 5-0 eles rechaçariam, porque é um recurso quase incabível. É um recurso que a defesa do Lula está fazendo no desespero, na bacia das almas. Porém, a segunda turma tem a composição que sabemos que ela tem. Daqueles 5 ministros, 4 votaram pela concessão no habeas corpus para o Lula ainda antes da sua prisão. De novo, uma coisa é uma coisa e outra é outra. Eles deram habeas corpus naquela ocasião por entender que não cabia prisão após condenação em segunda instância. É diferente de você, uma vez o cara preso, acatar um recurso que não cabe neste momento, neste lugar. Portanto, eu acho que ainda assim eles não dariam esse duplo twist carpado para acatar este recurso. Porém, tem pelo menos um ministro lá que está louco para acatar, porque não se conforma com o fato do Lula estar preso por razões que ele considera injustas desde a sentença. Esse ministro é o Ricardo Lewandowski. Se os outros 2 companheiros da trinca de ouro da segundona derem algum sinal de que podem fazer vista grossa a toda essa impropriedade jurídica e acatar o recurso do Lula, o Lewandowski está para jogo. O que acontece com os outros 2? O Gilmar Mendes já se expôs demais. Muita gente duvida que ele vá fazer isso. Ele, que é um sujeito que, a despeito de polêmicas que pode provocar, é tido e conhecido como um profundo conhecedor de direito constitucional, regimento do Supremo, etc. E o Dias Toffoli está para assumir a presidência do Supremo. Não vai querer assumir a presidência do Supremo com a sua presidência conspurcada pelo fato de que ele soltou o Lula e causou uma confusão às vésperas da eleição. Então, aí é o meu palpite, com base nisso tudo, que apesar de ter sido marcado perto da Copa, apesar de ter sido marcado perto do recesso, toda uma série de coisas esquisitas, aí o Lewandowski primeiro disse que não pautaria e depois pautou, ainda assim eu acho que vai prevalecer o bom senso e um jogo na retranca e o Supremo não vai soltar o Lula. E o seu palpite, Marcelo Madureira? Eu acho o seguinte... o fato real, concreto, é que o Lula já está preso, vamos completar agora 3 meses, né, pessoal? 3 meses, e o Brasil continua normal, na sua total anormalidade. Mas absolutamente normal, não houve nenhuma sedição, não começou nenhuma guerra civil, nenhuma revolta, né, como previa o juiz, não o Celso de Mello, o outro, o primo do Collor lá, o Marco Aurélio. O outro Mello lá, Marco Aurélio Mello. Enfim, o Brasil continua disfuncional, como sempre foi, e o Lula continua na cadeia, e aquele pessoal que acordava ele lá já desistiu de acordar, e a cada dia que passa o Lula fica mais esquecido, né? Essa é o fato, essa é a verdade. E, a meu ver, a meu juízo, e eu acho que principalmente ao juízo de 2 instâncias do nosso Poder Judiciário, o Lula é culpado, o Lula foi condenado e, de acordo com a lei, eles têm que estar cumprindo pena, até que ele seja julgado na próxima instância.
tudo conforme a lei. Eu acho realmente uma tremenda forçação de barra. E até por isso, né, próximo até do Jogo do Brasil também, dia 25, né? Que vão, enfim, todas essas coincidências. Mas eu acho que já não existe mais nem esse... O clamor público jamais existiu. E eu acho que não interessa mais a ninguém essa coisa da soltura do Lula, a não ser por uma, digamos assim, uma gratidão especial, uma coisa muito pessoal de algum ministro com relação ao ex-presidente. Mas mesmo assim, não creio. E você, Andreasa? A gente faz bem aqui em aprofundar, separando as coisas. A matéria da Gleisi, tratada ontem, era um julgamento relativo à sua condenação na turma. Ponto final. O Supremo, na sua turma, considerou que não havia provas suficientes, que a denúncia era frágil e inocentou a senadora. A matéria do Lula em questão aqui é um exótico pedido de suspensão, não é habeas corpus, é um pedido de suspensão da condenação do TRF4, portanto da condenação em segunda instância, que uma vez aceito permitiria que ele disputasse a eleição nessas condições, porque cairia a condenação em segunda instância, até que os recursos, no caso, por hora, o recurso especial impetrado ao STF, ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, seja julgado. Esse é o pedido, tá? É exótico. Embora seja diferente do habeas corpus, aquele habeas corpus julgado aí sim pelo Pleno do Supremo e que não foi dado ao Lula, eu acho difícil que a turma, um colegiado menor, embora tratando de matérias diferentes, né? Um é esse pedido exótico, outro é um habeas corpus, acho difícil que essa turma contrarie a decisão do Pleno que negou o habeas corpus ao Lula. Porque, para efeitos práticos, o resultado seria o mesmo. Então, eu acho muito difícil, seria um exotismo ainda maior a segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitar esse pedido da defesa do Lula. Então, aos lulistas, digo quase com certeza que não será dessa vez que o ex-presidente sairá da cadeia.